Vôlei de base, diretrizes científicas para a elaboração, execução e aplicação na seleção de talentos, foco nas seleções internacionais de base e direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira fevereiro de 2026. Você já se perguntou por que algumas nações, com pouca tradição no voleibol, conseguem, em poucos anos, revelar atletas que brilham nas principais ligas do mundo e em seleções adultas competitivas? A resposta não está no acaso ou em fenótipos privilegiados, mas sim na estruturação de programas de base ancorados em evidências científicas rigorosas. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica dos modelos de formação de atletas adotados por potências olímpicas e nações emergentes no cenário internacional do voleibol. O artigo que o leitor tem em mãos desvenda as diretrizes científicas que orientam a identificação, o desenvolvimento e a retenção de talentos nas categorias de base, oferecendo um mapa conceitual e prático para federações, clubes e gestores esportivos. Em um mundo corporativo e esportivo cada vez mais orientado por dados, compreender esses mecanismos deixa de ser um diferencial e torna-se uma necessidade estratégica para organizações públicas e privadas que buscam excelência e retorno sobre o investimento em capital humano. A relevância prática deste estudo reside na sua capacidade de traduzir modelos teóricos complexos em ações concretas de gestão de talentos, desde a triagem inicial em escolinhas até o acompanhamento sistêmico de jovens promessas. Ao final desta leitura, gestores de recursos humanos, diretores de esporte e tomadores de decisão estarão aptos a reconhecer os pilares que sustentam uma política de formação vitoriosa, bem como a identificar lacunas em seus próprios processos. Para aprofundar como essas estratégias podem ser customizadas para a realidade da sua organização ou federação, e para entender como um programa de mentoria e treinamento especializado pode transformar seu departamento de base, convidamos para uma conversa. A ciência do esporte é aliada indispensável da gestão de alta performance. Resumo: o voleibol de base constitui a espinha dorsal para o sucesso sustentado de seleções nacionais no cenário internacional. Este artigo tem como objetivo central analisar as diretrizes científicas que fundamentam a elaboração, execução e aplicação de programas de seleção de talentos no voleibol de base, com foco nas práticas adotadas por seleções internacionais. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, operacionalizada por meio de revisão bibliográfica sistemática em bases indexadas como Cielo, PubMed, Springer, periódicos CAPES e Google Scholar, complementada pela análise documental de relatórios técnicos de federações internacionais, FIVB, e nacionais. O referencial teóricos mobiliza conceitos da teoria do desenvolvimento esportivo, Cote, Baker, Abernethy, 2007, modelos de identificação de talentos, Vaillant, 2008, Williams, Haley, 2000, e pedagogia do esporte, Ramos, Nascimento, Graça, 2021. Os principais achados indicam uma transição paradigmática dos modelos tradicionais, baseados na detecção precoce de características físicas estáveis, para abordagens multidimensionais e dinâmicas, que consideram a interação entre fatores biopsicossociais e a influência do ambiente de treino. Evidencia-se que as nações com maior consistência competitiva, como Estados Unidos, Brasil e Itália, adotam sistemas de identificação de talentos que privilegiam o potencial de desenvolvimento em detrimento do desempenho atual, integrando ciência do esporte, tecnologia e formação humana. Conclui-se que a eficácia de um programa de base não reside apenas na aplicação de baterias de testes físicos, mas na criação de ecossistemas formativos que ofereçam estímulos adequados em cada estágio de desenvolvimento, assegurando a transição qualificada do jovem atleta para o alto rendimento. Palavras-chave: voleibol, identificação de talentos, categorias de base, desenvolvimento de atletas, ciência do esporte. 1. Introdução. O voleibol contemporâneo caracteriza-se por uma crescente competitividade e profissionalização, fenômeno que exige das nações investimentos sistemáticos e de longo prazo na formação de atletas.
O desempenho de seleções adultas em torneios como Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais e Ligas das Nações é frequentemente o reflexo de políticas públicas e privadas de base implementadas uma ou duas décadas antes. Nesse contexto, a pergunta que norteia esta investigação é: quais são as diretrizes científicas que informam a elaboração e execução de programas de seleção de talentos no voleibol de base em nível internacional, e como essas diretrizes podem ser sistematizadas para aplicação prática? O problema de pesquisa insere-se na intersecção entre a ciência do esporte e a gestão esportiva. Observa-se, na literatura especializada, um consenso de que a identificação de talentos é um processo complexo, probabilístico e multifacetado, que não pode ser reduzido a uma simples bateria de testes pontuais. Phillips et al., 2010. No entanto, persiste na prática de muitos clubes e federações uma abordagem reducionista, centrada em avaliações antropométricas e de capacidades físicas isoladas, que desconsidera aspectos cognitivos, técnico-táticos e psicossociais igualmente determinantes para o sucesso a longo prazo. Abbott, Collins, 2004. O objetivo geral deste estudo é, portanto, analisar as diretrizes científicas que fundamentam os modelos contemporâneos de seleção de talentos no voleibol de base adotados por seleções internacionais, propondo uma síntese integradora que possa orientar a prática de treinadores, gestores e formuladores de políticas esportivas. Como objetivos específicos, pretende-se, descrever os principais modelos teóricos de desenvolvimento esportivo e sua aplicação ao voleibol, e identificar as variáveis mais recorrentemente associadas ao sucesso em jovens atletas de voleibol, e analisar estudos de caso de programas de base bem-sucedidos em diferentes contextos nacionais, e discutir as implicações práticas desses achados para a realidade brasileira. A justificativa teórica desta pesquisa reside na necessidade de sistematizar a produção científica recente sobre o tema, oferecendo um quadro de referência que articule conhecimentos da fisiologia, psicologia, pedagogia e sociologia do esporte. Em termos práticos, o estudo pretende contribuir para a qualificação dos processos de captação e formação de atletas, otimizando recursos e aumentando a probabilidade de que jovens com real potencial atinjam a excelência esportiva, ao mesmo tempo em se reduz as taxas de abandono e de falsos positivos na seleção de talentos. 2. Desenvolvimento. 2,1 A evolução do conceito de talento esportivo e os modelos de desenvolvimento. A compreensão do que constitui um talento esportivo sofreu transformações significativas nas últimas décadas. Tradicionalmente, vigorava uma perspectiva inatista e estática, que concebia o talento como uma característica inata, predeterminada geneticamente e detectável precocemente por meio de medidas antropométricas e testes de capacidades físicas. Gagne, 2004. Esse modelo, denominado abordagem tradicional ou detecção de talentos, partia do pressuposto de que campeões nascem feitos, e que caberia ao sistema esportivo apenas identificá-los e lapidá-los. No entanto, a fragilidade desse paradigma tornou-se evidente diante da alta taxa de erros na predição do sucesso a longo prazo e da constatação de que muitos atletas de elite não se destacavam precocemente em suas modalidades. Vaillands et al., 2008. Em contraponto, emergiu a perspectiva dinâmica e interacionista, que entende o talento como uma construção resultante da interação complexa entre fatores genéticos, ambientais e psicológicos ao longo do tempo. Williams e Haley, 2000, em trabalho seminal, propuseram um modelo multidimensional para a identificação de talentos no futebol que se mostrou aplicável a diversas modalidades coletivas. Os autores argumentam que a predição do potencial de um jovem atleta deve considerar 4 categorias principais de variáveis: fisiológicas, antropometria, potência, resistência, técnicas, domínio de bola, precisão, táticas, tomada de decisão, leitura de jogo, e psicológicas, motivação, concentração, autoconfiança. A essas, somam-se fatores contextuais, como o suporte familiar e a qualidade do treinamento recebido. Cote, Baker, Abernethy, 2007.
O modelo de desenvolvimento esportivo de longo prazo, Long Term Athlete Development, LTAD, proposto por Bali e Hamilton, 2004, oferece um arcabouço operacional para a aplicação dessa perspectiva multidimensional. O modelo preconiza que o desenvolvimento do atleta deve ser organizado em estágios sensíveis, respeitando as janelas de oportunidade para o treinamento de determinadas capacidades. Para o voleibol, a periodização do treinamento nas categorias de base deve considerar a variação nos ritmos de maturação biológica, evitando que atletas maturados precocemente sejam supervalorizados em detrimento daqueles com maturação tardia, mas com potencial de desenvolvimento igual ou superior. Malina et al., 2015. É precisamente essa distinção entre performance atual e potencial futuro que constitui o cerne dos programas de seleção de talentos mais avançados internacionalmente. 2,2 O ecossistema de formação no voleibol, análise de programas internacionais contemporâneos. A análise das iniciativas de base conduzidas por federações nacionais revela a emergência de um modelo de ecossistema formativo, no qual a identificação de talentos não é um evento isolado, mas um processo contínuo e integrado a múltiplos ambientes de prática. Os exemplos internacionais recentes são elucidativos. Em fevereiro de 2026, a Volleyball England anunciou a criação das Futures Talent Zones, hubs regionais que entrarão em operação a partir de setembro de 2026 com o objetivo de dar aos jovens atletas acesso mais precoce e menos oneroso ao treinamento de nível nacional. A iniciativa, que se assenta sobre os conceitos de zoneamento geográfico e desenvolvimento sem pressão por resultados, visa criar um ambiente focado no aprendizado e na progressão individual, funcionando como uma ponte entre clubes, escolas e a seleção nacional sub-18. A lógica subjacente é a de aumentar os pontos de contato com o talento emergente e reduzir as barreiras financeiras e geográficas, que frequentemente excluem atletas promissores de contextos desfavorecidos. Paralelamente, na América do Norte, a Volleyball Canadá estruturou para 2026 um processo virtual de identificação para seus programas masculinos sub-17, sub-19 e sub-21, utilizando a plataforma Sportilomo. Esta abordagem híbrida, que combina submissão online de informações e vídeos com campos de seleção presenciais, demonstra como a tecnologia pode ser empregada para ampliar o alcance geográfico da busca por talentos em um país de dimensões continentais. O diretor de alto rendimento da entidade, Julien Boucher, enfatiza que o processo de identificação é um passo importante para o sucesso dos programas, indicando uma preocupação com a padronização e a qualidade das informações coletadas na fase inicial de triagem. No Hemisfério Sul, a Volleyball Australia tem investido no National Development Programme, NDP, que promove campos de desenvolvimento em diferentes estados. Em setembro de 2025, Perth sediou um campo que reuniu mais de 150 jovens atletas, com a presença dos treinadores das seleções adultas, Dan Ilott e Rousseau Borgo. Paul Smith, diretor nacional adjunto de performance, destacou que a estratégia de estender os campos do NDP para os estados visa identificar talentos emergentes e, simultaneamente, fortalecer as redes de treinadores locais. Este movimento de descentralização e capilaridade, financiado em parte pelo programa FIVB Empowerment, aponta para uma tendência de corresponsabilização entre as instâncias nacional e regional no desenvolvimento da base. O programa Volley Jeunes, lançado pela Federação Haitiana de Voleibol com apoio da Norseca, representa um caso paradigmático de como a iniciação esportiva pode transcender o objetivo meramente competitivo e assumir uma função de transformação social. Em um contexto de instabilidade, mais de 1.000 crianças e jovens entre 8 e 19 anos, oriundos de 9 cidades, foram envolvidos em 5 semanas intensivas de treinamento. O presidente da Federação Haitiana, Jean-Michel Frédéric Francois, definiu a iniciativa como um testemunho da fé na juventude haitiana e uma mensagem de que a vida de cada jovem importa, seu talento merece ser nutrido. A iniciativa evidencia que programas de base podem ser vetores de esperança e coesão social,
ainda que seu desenho metodológico mantenha o foco na descoberta de futuros talentos para a seleção nacional até 2035. Na Escócia, o Tartan Talent Pathway inova ao incorporar, de maneira estrutural, o desenvolvimento psicossocial e a construção de vínculos entre os atletas. Além do treinamento técnico, tático e físico, o programa inclui sessões de psicologia do esporte conduzidas por pesquisadores da Universidade do Oeste da Escócia. Uma prática notável foi o desafio lançado aos atletas de prepararem uma apresentação de 5 minutos sobre sua trajetória no esporte, compartilhando-a abertamente com os companheiros de seleção. O objetivo, conforme o psicólogo Harry Warburton, é criar um ambiente de segurança psicológica no qual os atletas se sintam confortáveis para se expressar e confiar uns nos outros, elementos que, acredita-se, melhoram a comunicação e a capacidade de antecipação das ações em quadra. Este enfoque na pessoa, por trás do atleta, representa uma sofisticação dos modelos de formação, que passam a valorizar a inteligência emocional e a coesão grupal como fatores de performance. Mesmo em contextos de recursos mais limitados, a estruturação de programas mostra-se viável. O Young Athletes Volleyball Rally, realizado em Eswatini no âmbito do programa Chakasa Inkenyet DNSS, financiado pelo Solidariedade Olímpica, reuniu cerca de 200 jovens de 13 centros de desenvolvimento. O presidente da associação local, Eric Gama, atribuiu ao programa o papel de transformador de vidas, enquanto o vice-presidente Wise Delamine detalhou o planejamento de estabelecer times selecionados das 4 regiões, para avançar na criação de um fluxo sustentável de talentos para a seleção nacional. A replicabilidade de tais modelos em nações com diferentes graus de desenvolvimento econômico sugere que o compromisso com a estruturação e a metodologia é mais determinante do que o volume de recursos financeiros disponíveis. 2,3 Critérios multidimensionais para a seleção de talentos no voleibol. A síntese dos programas internacionais analisados, em diálogo com a literatura científica, permite delinear um conjunto de diretrizes para a seleção de talentos no voleibol de base. O primeiro pilar é a avaliação antropométrica e maturacional. Dada a especificidade do voleibol, que privilegia atletas com elevada estatura e envergadura, esses indicadores não podem ser ignorados. No entanto, a abordagem contemporânea recomenda que as medidas sejam interpretadas à luz do estágio maturacional do jovem, utilizando-se métodos como a idade óssea ou a predição da idade adulta a partir da altura dos pais, Mirvaldi et al., 2002. Isso evita que atletas que ainda não atingiram seu estirão de crescimento sejam precocemente descartados. Programas como o da Austrália, ao integrarem diferentes faixas etárias, 2008 a 2013, em um mesmo ambiente de treino, permitem observações longitudinais que capturam essas variações individuais no desenvolvimento. O segundo pilar refere-se às capacidades coordenativas e técnicas. Para além das medidas físicas brutas, a qualidade do movimento e a facilidade para aprender novos gestos motores são preditores mais robustos do potencial. Nesse sentido, as baterias de avaliação devem incluir testes de coordenação motora global, equilíbrio, ritmo e percepção espacial. A técnica de execução dos fundamentos, manchete, toque, saque, ataque e bloqueio, deve ser analisada qualitativamente, considerando a eficiência biomecânica e não apenas o resultado final da ação. Zak, Coates, 2020. A criação de Talent Zones, na Inglaterra, ao priorizarem o desenvolvimento em detrimento da competição e do ranking, cria um espaço seguro para que a técnica seja aprimorada sem o viés da pressão por resultado imediato. O terceiro pilar, frequentemente negligenciado, é a cognição e a tomada de decisão tática. O voleibol é um esporte de alta complexidade, no qual as ações são executadas em frações de segundo e exigem constante adaptação às condições do adversário e dos companheiros. Estudos com metodologias de rastreamento ocular têm demonstrado que atletas de elite diferenciam-se pela capacidade de antecipar as jogadas a partir de pistas visuais prévias. Vater, Roca, Williams, 2020.
A avaliação da inteligência de jogo em jovens atletas pode ser realizada por meio de testes de vídeo com situações-problema, análise da tomada de decisão em jogos reduzidos e observação sistemática da capacidade de ler e interpretar o jogo. A integração da universidade ao programa escocês, com a participação de um doutorando em psicologia do esporte, ilustra o potencial de incorporar instrumentos científicos sofisticados na avaliação dessas competências. O quarto pilar diz respeito aos fatores psicológicos e motivacionais. A trajetória até a elite esportiva é longa, repleta de obstáculos, lesões e frustrações. Atributos como motivação intrínseca, resiliência, autoconfiança, capacidade de concentração e comprometimento com o treinamento são diferenciais cruciais para a persistência e o aproveitamento do potencial. Abbott e Collins, 2004, argumentam que as características psicológicas atuam como moderadoras do desenvolvimento, determinando se e como o atleta irá capitalizar as oportunidades de treinamento que lhe são oferecidas. As sessões de desenvolvimento pessoal e as dinâmicas de grupo implementadas no Tartan Talent Pathway buscam justamente fortalecer esses atributos, preparando o atleta para as demandas emocionais do alto rendimento. Por fim, o quinto pilar é o contexto sócio-familiar e o suporte ambiental. O talento não se desenvolve no vácuo. O apoio da família, o acesso à infraestrutura de qualidade, a exposição a bons treinadores e a oportunidade de competir em níveis progressivamente desafiadores são condições sine qua non para que o potencial se converta em performance de elite. Cote, Baker, Abernethy, 2007. Programas como o do Bahrein, que integram parcerias com centros de pesquisa e avaliam não apenas as capacidades físicas, mas também as condições de suporte ao jovem atleta, demonstram sensibilidade a essa dimensão contextual. A diretriz, portanto, é que a seleção de talentos considere não apenas quem o atleta é hoje, mas onde ele está inserido e quais recursos ele tem disponíveis para seu desenvolvimento. 2,4 O papel da tecnologia e da gestão do conhecimento na formação de base. A transformação digital alcançou o esporte de base, e as federações internacionais têm incorporado ferramentas tecnológicas para otimizar seus processos de identificação e acompanhamento de talentos. A utilização de plataformas online para submissão de candidaturas, como o Sportilomo no Canadá, permite a criação de bancos de dados nacionais de atletas, facilitando o scouting e o monitoramento longitudinal. Essas plataformas podem armazenar não apenas informações básicas, mas também vídeos de jogos, resultados de testes físicos e relatórios de observação, constituindo um ativo informacional valioso para a federação. O programa do Bahrein menciona explicitamente a parceria com o Nasser Artificial Intelligence Research and Development Center, para a condução e análise das avaliações científicas e físicas dos participantes do programa, I'm Talented. Embora os detalhes técnicos não sejam especificados, a menção à inteligência artificial sugere a utilização de algoritmos para processar grandes volumes de dados e auxiliar na identificação de padrões de desempenho e potencial, uma tendência crescente na ciência do esporte. Claudino et al., 2019. Além da tecnologia de ponta, a gestão do conhecimento e a capacitação de recursos humanos mostram-se igualmente relevantes. O programa FIVB Empowerment, ao financiar a presença dos treinadores das seleções adultas australianas em campeonatos juvenis e campos de desenvolvimento, promove um valioso intercâmbio de conhecimento entre os níveis de formação e o alto rendimento. Da mesma forma, a intenção da Volleyball England de que as Talent Zones sirvam para qualificar os treinadores locais, conectando-os aos métodos nacionais, evidencia uma preocupação com a sustentabilidade e a difusão do conhecimento técnico. Essa abordagem sistêmica entende que o desenvolvimento de atletas é indissociável do desenvolvimento dos treinadores e da criação de uma cultura de excelência compartilhada. 3. Conclusão. A presente análise permitiu constatar que o campo da identificação e desenvolvimento de talentos no voleibol de base passa por uma profunda reconfiguração paradigmática.
Os programas internacionais de maior sucesso ou de abordagem mais inovadora distanciam-se deliberadamente do modelo simplista de detecção de talentos, baseado em avaliações pontuais e unidimensionais. Em seu lugar, emerge um modelo complexo, dinâmico e sistêmico, que concebe o talento como uma construção processual, influenciada por uma miríade de fatores interrelacionados que vão desde a biologia individual até o suporte social e a qualidade do ecossistema formativo. A síntese das diretrizes científicas aqui apresentada aponta para a necessidade de se adotar uma abordagem multidimensional na seleção de jovens atletas. Isso implica avaliar não apenas o perfil antropométrico e físico, mas também as competências coordenativas e técnicas, a inteligência tática, os atributos psicológicos e o contexto de suporte. Mais do que medir o desempenho atual, o desafio é inferir o potencial de desenvolvimento, o que exige um olhar longitudinal e maturacionalmente informado. Os estudos de caso da Inglaterra, Canadá, Austrália, Haiti, Escócia e Eswatini demonstram que, a despeito das diferenças de escala e recursos, é possível estruturar programas de base robustos quando há clareza conceitual, planejamento estratégico e integração entre os diferentes atores do sistema esportivo. As implicações práticas para a realidade brasileira são significativas. Clubes, federações estaduais e a Confederação Brasileira de Voleibol, CBV, podem beneficiar-se da reflexão sobre esses modelos internacionais para repensar seus próprios processos de captação e formação. A criação de observatórios de talentos, a capacitação continuada de treinadores para a observação qualitativa, o investimento em plataformas de gestão de dados e, sobretudo, a valorização do desenvolvimento humano integral do jovem atleta são caminhos promissores para aumentar a eficiência do sistema e garantir a renovação permanente da excelência competitiva brasileira. Para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de estudos longitudinais que acompanhem cortes de atletas desde as categorias de base até o alto rendimento, buscando identificar quais variáveis, em cada estágio, mostram-se mais preditivas do sucesso a longo prazo. Investigações que comparem a eficácia de diferentes metodologias de ensino-treino no desenvolvimento de competências táticas e cognitivas também se mostram necessárias. Por fim, estudos que explorem o uso ético e pedagógico de tecnologias como inteligência artificial e análise de Big Data na formação esportiva infantil e juvenil contribuirão para qualificar o debate sobre o futuro do voleibol de base. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Abbott, A. Collins, D. Eliminating the Dichotomy Between Theory and Practice in Talent Identification and Development, Considering the Role of Psychology. Journal of Sports Sciences, V. 22, número 5, p. 395 a 408, 2004. 2. Bailey, E. Hamilton, A. Long-Term Athlete Development, Trainability in Childhood and Adolescence. Windows of Opportunity, Optimal Trainability. Victoria, National Coaching Institute British Columbia e Advanced Training and Performance Ltd., 2004. 3. Bahrain Olympic Committee, Salamatic Leads Coordination Meeting to prepare for launch of second edition of I'm Talented, Sports. boc.bh, 18 de julho. 2025. Disponível em Acesso em 20 de fevereiro. 2026. 4. Claudino, J. G. et al. Development of an Artificial Intelligence Model to Predict Success in Olympic Weightlifting. Frontiers in Sports and Active Living, v. 1, p. 49, 2019. 5. Cote, J. Baker, J. Abernethy, B. Practice and Play in the Development of Sport Expertise. Em EKLUND, R. Tenenbaum, G. ed. Handbook of Sport Psychology. 3. ed. Hoboken, John Williams, 2007. p. 184 a 202. 6. Fédération Internationale de Voleibol.
Haitian Volleyball Federation launches Volley Jeunes to discover future volleyball stars. FIVB.com, 2025. Disponível em acesso em 20 de fevereiro 2026. 7. Ganhe, F. Transforming Gifts into Talents, DDMGT ASA Developmental Theory. Reliability Studies, V. 15, número 2, p. 119 a 147, 2004. 8. Malina, R. M. et al., Biological Maturation of Youth Athletes, Assessment and Implications. British Journal of Sports Medicine, v. 49, número 13, p. 852 a 859, 2015. 9. Mirvaldi, R. L. et al., An Assessment of Maturity from Anthropometric Measurements. Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 34, número 4, p. 689 a 694, 2002. 10. Phillips, E. et al., Expert Performance in Sport and the Dynamics of Talent Development. Sports Medicine, v. 40, número 4, p. 271 a 283, 2010. 11. Ramos, V. Nascimento, J. V. Graça, A. O conhecimento pedagógico do treinador de jovens atletas. Em Tani, G. Bento, J. O. Petersen, R. D. Org. Pedagogia do Esporte. São Paulo, Editora Manoli, 2021. p. 123 a 140. 12. Sport Scotland. Tartan Talent Pathway. Sportfirst.sportscotland.org.uk, 29 maio. 2024. Disponível em acesso em 20 de fevereiro 2026. 13. The Sport Information Resource Center. Volleyball Canada launches a Identification Process for the 2026 Men's Age Class National Team Programs. SIRC.ca, 2026. Disponível em acesso em 20 de fevereiro 2026. 14. Teams of Svatini. Grassroots VB Rally Exceeds Expectation. Times.co.sz, 15 de fevereiro 2026. Disponível em acesso em 20 de fevereiro 2026. 15. Vaeians, Rua et al., Talent Identification and Development Programs in Sport, Current Models and Future Directions. Sports Medicine, v. 38, número 9, p. 703 a 714, 2008. 16. Vater, C. Roca, A. Williams, A. M. The Role of Gas Behavior in Anticipation of Penalty Kicks. German Journal of Exercise and Sport Research, v. 50, número 1, p. 45 a 53, 2020. 17. Volleyball Australia. Future Stars Shine at National Development Camp in Perth. Volleyball.org.au, 27 de outubro 2025. Disponível em acesso em 20 de fevereiro 2026. 18. Volleyball Australia. FIVB Empowerment Helping Develop the Next Generation. Volleyball.org.au, 22 de outubro 2024. Disponível em acesso em 20 de fevereiro 2026. 19. Volleyball England. New Futures Talent Zones Aims for Earlier Talent Access, Better Support and Clearer Pathways. Volleyballengland.org, 14 de novembro 2025. Disponível em acesso em 20 de fevereiro 2026. 20. Volleyball South Australia. 2025-26 Volleyball SA Performance PATHWAY. Volleybolsa.com.au, 2025. Disponível em acesso em 20 de fevereiro 2026. 21. Williams, A. M. Haley, T.
Talent Identification and Development in Soccer. Journal of Sports Sciences, v. 18, número 9, p. 657 a 667, 2000. 22. Zach, S. Coaches, A. J. Testing and Profiling Athletes, Recommendations for Test Selection, Implementation, and Interpretation. In, M.C. Guigan, M. ed. Monitoring Training and Performance in Athletes. Champaign, Human Kinetics, 2020. p. 167 a 184. 23. McGregor State High School, Volleyball Development Program, McGregor shs.eq.edu.au, 20 de junho. 2025. Disponível em, acesso em, 20 de fevereiro. 2026. 24. Baker, J. Watt, N. Schorer, J. A Tale of Tissue Talent Systems, Comparing the Development of Expert Athletes. In, Baker, J. Farrell, D. ed. Routledge Handbook of Sport Expertise. Londres, Routledge, 2015. p. 332 a 344. 25. Coutinho, P. et al. How Structured and Unstructured Sport Activities Aid the Development of Expertise in Volleyball Players. International Journal of Sports Science e Coaching, v. 11, número 2, p. 235 a 245, 2016. 26. Duran Bush, N. Salmela, J. H. The Development and Maintenance of Expert Athletic Performance, Perceptions of World Class Athletes. Journal of Applied Sport Psychology, v. 14, número 3, p. 154 a 171, 2002. 27. Erickson, K. A et al. The Making of an Expert. Harvard Business Review, v. 85, número 7 a 8, p. 114 a 121, 2007. 28. Formente, D. et al. The Role of Anthropometric, Performance and Psychological Attributes in Predicting Selection into an Elite Youth Volleyball Team. Journal of Sports Sciences, v. 39, número 5, p. 565 a 572, 2021. 29. Gonçalves, C. E. et al. Talent Identification and Development in Brazilian Volleyball, A Sociological Approach. Sport in Society, v. 20, número 10, p. 1507 a 1522, 2017. 30. Roman, A. Simmer, M. Bratsky, M. The Role of Talent, Training, and Environment in the Development of World-Class Volleyball Players. German Journal of Exercise and Sport Research, v. 48, número 1, p. 113 a 123, 2018. 31. Lidor, R. Lavian, N. A Retrospective Glimpse on the Developmental Pathways of Elite Volleyball Players. International Journal of Sports Science e Coaching, v. 15, número 3, p. 321 a 331, 2020. 32. Lorenzo, A. et al. The Role of the Coach in the Development of Talent in Volleyball. Journal of Human Kinetics, v. 67, número 1, p. 257 a 267, 2019. 33. Martin Daly, R. J. J. et al. Sport Development and Talent Transfer Pathways, An Analysis of the Volleyball England Talent Identification and Transfer Program. Journal of Sports Sciences, v. 38, número 1112, p. 1315 a 1324, 2020. 34. Pinder, R. A. et al. The Role of Practice in the Development of Expert Performance in Volleyball. Journal of Expertise, v. 3, número 1, p. 1 a 18, 2020. 35. Riss, T. et al.
The Role of Psychosocial Factors in the Development of Expert Performers. Progress in Brain Research, v. 232, p. 133 a 154, 2017. 36. Sa, C. et al. The Relative Age Effect on Brazilian Volleyball Players According to Age Group, Position, and Region. Journal of Physical Education and Sport, v. 20, número 5, p. 2789-2795, 2020. 37. Tavares, F. et al. Tactical Expertise in Volleyball, A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 19, número 3, p. 1456, 2022. 38. Zubilaga, A. et al. The Role of the Family in the Development of Elite Volleyball Players. Quadernos de Psicologia del Deporte, v. 21, número 2, p. 123 a 135, 2021. 39. Zimukrowski, L. A. et al. The Relative Age Effect in Brazilian Elite Volleyball, A Comparison Between Male and Female Athletes. Motriz, Revista de Educação Física, v. 27, E102100122220, 2021. 40. Fédération Internationale de Volleyball, FIVB Empowerment Program, FIVB.com, 2024. Disponível em acesso em 20 de fevereiro 2026. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.